Shalom a todos os nossos queridos Ahim. Hoje nós vamos falar de um assunto que está ligado à família, principalmente marido, esposa, homem e mulher, e também podemos colocar os filhos. Mas uma ordem que a gente vê que o Eterno fala é: marido, amai as vossas esposas, assim como Machia amou a sua congregação e por ela se entregou. Então, eu quero aproveitar nesse ambiente que eu estou hoje aqui, um tempo que nós tiramos para estar em família, eu estou com a minha esposa aqui, meus filhos, e temos esse tempo, tiramos para poder nos unir, como família, gastarmos tempo uns com os outros. Isso é algo precioso. Por quê? Na verdade, eu criei já um costume de, ao longo do tempo, tirar às vezes um final de semana, onde a gente consegue ir a um hotel, passa ali um final de semana junto, eu e minha esposa. Às vezes a gente pode conseguir lugares como esse para ficar a família. E isso é muito bom, porque reaviva aquele tempo entre marido e mulher, a família se congregando junto e vivendo um tempo junto, onde a gente pode se divertir com as crianças e tudo mais. Isso é algo maravilhoso. Muitas vezes, eu mesmo, tendo um trabalho que a gente diz assim, é rabino, é um trabalho totalmente ao eterno, então é algo que não já vamos dizer assim, alimenta a família espiritualmente e tudo, mas nós temos que lembrar que nós somos mente, nós somos corpo, nós temos um espírito, a nossa alma em todos os níveis, nós somos um ser completo. A gente não pode pensar a área espiritual, então eu menosprezo a física. Isso não, eu preciso de ter um tempo também de relaxamento, eu preciso ter um tempo para poder uma conexão com a minha família, e isso traz uma vida para a família, para o casal. Quando eu digo vida, eu digo uma conexão maior entre eu e minha esposa. E por isso, muitas vezes, as atividades do dia em que o homem está trabalhando para suprir as necessidades da casa, a mulher também, por outro lado, também já trabalhando, os filhos dentro de creche ou escolas praticamente 2 turnos e aquela coisa toda, e não param, e às vezes não sabem por que a família está sendo destruída, ok? Porque, na verdade, nós temos que ter esse tempo também, que a gente vê até o Shemitah, é um ano sabático, um ano que o Eterno manda descansar a terra, e aí você vai fazer o quê? Vamos dizer, aqueles no povo de Israel que vivia da agricultura no passado, e agora? Vão fazer o quê? Não é? Vão ficar parados? Não, eles têm um tempo também para fazer outras coisas e ter um tempo para si. Assim como no início de um casamento, primeiro ano, o homem não podia servir o exército, várias coisas não poderia fazer para se dedicar à sua esposa. Então nós temos visto na palavra que sim, a palavra nos dá um aval de termos um tempo para também dedicar à família. Porque não adianta todo o meu trabalho de crescer vidas, outras, e a dedicar e fundamentar outras vidas na palavra e abandonar minha casa, abandonar os meus filhos, abandonar, que eu digo, questão de tempo. Não ter tempo para eles, não ter tempo para ouvi-los. Então, a gente precisa também desse tempo, não só para os filhos, para o cônjuge, estarmos juntos, termos esse tempo assim onde a gente pode se desligar daquela vida cotidiana. Então, isso é um tempo que a gente trabalha e é um tempo que é necessário. Que você bote isso na prática na sua vida se você não tem. Rabino, eu estou sem condições, aquilo. Gente, todo mundo tem férias quando você trabalha para uma empresa, você é um empregado. Separe essas férias para poder ter um final de semana no ano. Depois, se você conseguir se organizar, ter 2 ao ano, tá certo? Mas isso será um tempo que você pensa que é assim, é pouco tempo, somente 2 dias, ou às vezes uma diária, um hotel. Às vezes a gente pensa assim, isso é pouco tempo. Não. E outra, eu tenho que viajar para fora da cidade? Não. Muitas vezes eu fecho uma diária, ou 2 diárias, num hotel dentro aqui da minha cidade, Fortaleza. Só o ambiente mudar, estar em um hotel, como, vamos dizer assim, que a esposa não tem que ficar lavando, não tem que estar se preocupando com o dia a dia de casa, e ali é uma folga para ela. Aquele momento em que a gente pode estar mais íntimo,
Isso faz uma grande diferença. Parece que a gente se deslocou da cidade, entra naquele ambiente de viagem. Isso é maravilhoso. Isso traz assim um relaxamento na alma, sabe? Aqueles estresses do dia a dia, da mente, isso desaparece. E é um momento de conexão de você e sua esposa, né, com o marido, da esposa com o marido. E isso tem um grande valor, tá certo? Assim como é a questão do valor do nidar, né? Nidar, o que é que acontece? O homem se aparta da mulher quando termina a regra, mais 7 dias, e depois retomam, né? Ela vai para o mikve e retomam aquele relacionamento íntimo. Isso traz de novo, né? Vamos dizer, passa aquele dia de saudade, de desejo, e depois retomam. É como se tudo renovasse, ok? A mesma coisa. A gente sai daquele movimento do dia a dia e entra em um tempo só de conexão entre marido e mulher, esposo e esposa. Há um renovar de ânimo, tá certo? Porque ao longo do tempo existem as responsabilidades, existe toda aquela luta do dia a dia. O que isso vai fazendo? Vai cansando, né? E aí, às vezes, esse estresse vai levando as pessoas ao quê? Há muitas vezes uma destruição do lar, porque há o cansaço, há já aquela luta, né? E já as pessoas não têm mais paciência um com o outro. Quando faz uma saída dessa, de um tempinho como esse, a gente às vezes menospreza, mas isso nos faz renovar. E chegamos em casa, né, com muita alegria. A saudade da própria casa, né? Meu filho mais novo, acabou de passar aqui por trás. Ele já chega um tempo e diz assim, papai, vamos para casa. Né? Quer estar em casa. Por quê? Porque Baruch Hashem por isso. Nossa casa tem que ser um lugar de Shalom Bayit, né? Onde tem uma paz no lar. E isso é algo maravilhoso, porque quando a gente está passando esse tempo distante, há um limite de estar longe, né? Há um limite de estar também nesse descanso. Então, daqui a pouco, os filhos querem voltar para casa, a gente sente a vontade de estar no nosso lugar. E aí a gente retoma e sente aquela alegria de chegar em casa, de repousar em casa novamente. E aí começa tudo de novo, e aí já sabe que haverá um tempo novamente para que a gente possa ter um descanso. Veja, isso traz saúde, saúde mental, uma saúde para o corpo e faz com que a gente possa também ter uma saúde no casamento, saúde familiar. Tudo isso é um benefício. E nós estamos, dessa forma, investindo em algo que é uma ordenança do Eterno. Por quê? Porque antes de existir congregação, antes de existir o povo de Israel, antes de existir qualquer coisa nesse mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, ele já deixou eles aonde? Em um paraíso, em um lugar de convivência entre marido e mulher, e aí era uma vida que eles tinham, né? Havia o trabalho, sim, o homem lavrava a terra, a mulher cuidava das coisas mais do lar, e isso tinha dentro de um tempo que eles tinham ali uma convivência para eles também. Com tudo que vivemos hoje, devemos fazer essa parada, devemos procurar um lugar como um paraíso para ver essa pausa, né, dentro dessa questão da vida, do cotidiano, e depois a gente retoma de novo. Gente, isso traz vida. Eu deixo esse exemplo para vocês, e eu quero aqui dizer para maridos e mulheres que vocês, casais, devem sim procurar tirar pelo menos um final de semana. Tirem um tempo para que vocês possam fazer isso. Nem sempre é, estou de férias. Não. Às vezes você tem ali, ganhou algo que, né, vamos dizer assim, que deu para pagar uma diária no hotel em um final de semana. E aí você vai para aquele hotel. Vamos dizer que você guarda o Shabat. E às vezes o domingo você não trabalha. Então você sai depois da Havdalah, vai para o hotel, passa aquele domingo todo, né? Encerra a diária. Ou, quer dizer, saindo da Havdalah, vocês vão dormir no hotel. Passa a diária no hotel, encerra lá para de noite, volta para sua casa. Só esse tempo, você pensa que não, mas ele revigora. Revigora o casamento, revigora a sua saúde, revigora a mente, naquele momento de descanso. Depois você retoma por lá. Eu conheci casais que viviam assim, né? De vez em quando eu via que eles saíam para um hotel dentro da própria cidade. E o que acontecia? A gente viu já eles com muita idade e os dois convivendo bem. Isso porque souberam manter bem essa saúde de uma vida a dois. Estou trazendo para vocês hoje esse conselho para que vocês assim possam também estabelecer
na família de vocês, casais. Esse é um assunto principalmente para você casado. Você que é recém-casado, você que já tem 1 ano, 2, 3 anos, 4 de casado, não importa o tempo, já coloque isso como uma agenda familiar, tá? Se programe para fazer isso. Posso garantir para você, você vai ter uma saúde familiar, você vai ver as renovações, né, do seu vigor, tá bom? O tempo todo. Você marido, você esposa. Não vacilem quanto a isso. Não deixem que o estresse tome de conta da casa de vocês. Mas procure realizar um tempo, um sítio, uma casa de praia, um hotel, pertinho de você. Não precisa fazer viagem longa, não precisa gastar muito dinheiro. Arranje um lugar onde vocês possam ficar, só vocês. E assim a bênção do Eterno vai estar sobre vocês. Porque é bom que nós estejamos unidos. Nós, família, nós, marido e mulher, com os filhos às vezes sem filhos, tá certo? Nem sempre precisa estar os filhos. O importante é que cada momento estejamos renovando esse tempo bom, maravilhoso, entre esposo e esposa. E eu posso garantir para você, você vai sentir uma felicidade grande. Você vai se sentir como se tivesse vindo de uma lua de mel. A sua esposa vai começar a agradecer, sabendo que você também está dando um tempo para ela. Está parando todas aquelas suas atividades e dizendo, eu tenho uma importância também para o meu marido. Ele dedicou um tempo para mim. Agora, quando você sair, ó, só hoje, né, eu estou aqui já há alguns dias, hoje eu estou separando esse tempinho aí, 15, 20 minutos, para gravar esse vídeo, para mandar para vocês algo que eu sei que é bênção para mim, eu sei que será bênção para vocês. Mas é tempo de se desligar das coisas de fora. É tempo de você dedicar seu tempo à família. Há pouco eu estava aqui na piscina com meus filhos, meu filho mais novo, brincando, né, de pular na piscina, com bola com ele, brincando de Marco Polo, essas coisas todas. Por quê? Porque são coisas que marcam a vida dele para todo o tempo. E aí, quando ele for casado, ele vai aprender a fazer isso também com os seus filhos. E é isso que a gente tem que fazer, levar uma geração sadia para frente, levar ensinamentos saudáveis para a nossa futura geração. Eu creio que o Eterno tem muito para fazer com a família. A família é um projeto importante de Deus. E nós não podemos vacilar quanto a isso. Não podemos abrir espaços para que o inimigo venha destruir casamentos, venha destruir valores familiares. E às vezes você pensa assim, não, isso é pouca coisa, isso não vai fazer a grande mudança. São pequenas coisas que estão ali dentro do nosso relacionamento que mudam as grandes coisas. Então, não adianta a gente menosprezar pensando que isso não faz diferença. Faz sim. É a vontade de Deus. Um lugar desse, eu continuo orando. Eu tenho de manhã, boto meu tefilim, meu talite, tenho meu momento com o Eterno. À tarde, a gente também aproveita para exercitar outros momentos de oração, outros momentos de conversa, até da própria palavra entre todos nós. Isso não é problema. Momento em que a gente se edifica, né? Edifica nessa comunhão. E é isso que a gente tem que entender. Não temos que ser santo da forma que pensávamos, né, no passado, na vida. A gente vive no mundo do cristianismo, onde se tem uma ideia de santidade em jejum, oração, isolamento, né, das coisas dessa terra. Não. Santidade, você lê dentro da Parashá Kedoshim, você vai ver que santidade está ligada à maneira que eu me porto, eu trato o outro, tá certo? Como é que eu cuido de mim mesmo? Isso é santidade. Santidade é manter bem o meu próximo. Quando a gente lê Kedoshim, tem a questão de deixar os cantos do campo para o necessitado. É isso que ele vai tratar. E aí eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, não é verdade? E aí o que acontece? Ora, eu tenho que amar o meu próximo, mas antes eu tenho que amar a mim mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu cuido do meu corpo, eu visto o meu corpo. E se a minha esposa, ela é uma só carne comigo, então eu a amo porque ela faz parte de mim. Então, a mesma coisa. Quando a gente se separa dessa forma, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos amando primeiro. E aí eu posso agora ter forças para amar o próximo, né? Para colocar mais dedicação no meu serviço da congregação. Porque agora eu
tenho, né, dado esse tempo para mim mesmo, para amar a mim mesmo, amar a minha esposa, estar com a minha família. Então eu volto com muito mais energia para seguir em frente aquilo que é o serviço que Deus me confiou. Assim como você também, não sei que tipo de trabalho, de atividade você tem, mas quando você tem esse tempo, você se ama, você ama a sua esposa, você tem a família estruturada, você tem agora todo um apoio para aquilo que você vai fazer no restante da sua vida, no seu tempo de trabalho, naquilo que é a sua profissão. Você agora tem alguém que está ali junto com você. Você tem uma postura correta, você tem uma mente saudável. E isso é algo que a gente não pode perder, sabe, esses valores. Por quê? Porque isso faz uma mudança na nossa vida, restaurando as forças que nós temos, criando mais vínculos e laços com a família, e isso nos dá respaldo para o resto das atividades que temos que fazer. Não menosprezem um tempo maravilhoso como esse. Que Deus abençoe a todos e que coloquemos em prática em nossa vida esses valores, né? Essa prática daquilo que o Eterno requer para nós, como casal, como família, como pais. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.